Imagina abrir os olhos e perceber que tudo ao seu redor parou. Você olha pela janela e não vê ninguém caminhando na calçada, nenhum sinal de vida nos prédios, nenhum som de motor ao longe. O celular está mudo, as notificações sumiram, até os cachorros do bairro parecem ter desaparecido. O único som que resta é o farfalhar das árvores e o eco dos próprios passos. No começo a sensação é quase mágica, como se o mundo tivesse virado um imenso parque particular só para você. Um lugar sem filas, sem pressa, sem cobranças, sem olhares julgadores. Mas logo depois a estranheza toma conta. A mente começa a perguntar: tá, mas e agora? Se tudo é meu, será que ainda faz sentido ter tudo? Esse tipo de pensamento assusta porque expõe algo que a gente costuma ignorar no meio da correria. Não são os lugares, nem os objetos, nem os acessos que dão sentido às nossas escolhas. O que realmente sustenta cada instante são as pessoas, as trocas, os olhares, até aquelas conversas banais que a gente acha que não fazem diferença. De repente, o vazio desse mundo imaginário reflete uma sensação que não precisa de ruas desertas para existir. Às vezes, mesmo cercado por colegas de trabalho, familiares, ou centenas de desconhecidos no transporte público, bate uma solidão silenciosa que dói tanto quanto se não houvesse ninguém em lugar nenhum. O curioso é que essa solidão não vem da ausência física, mas de uma falta de conexão real. É como se você falasse e ninguém escutasse de verdade, como se sorrisse e ninguém percebesse o peso escondido por trás daquele gesto. E quando isso acontece, surge a impressão de que o universo inteiro está distante. Esse vazio interno pode assustar mais do que qualquer cidade abandonada, porque ele mostra que não basta estar acompanhado se não existe encontro de alma. Mas calma, esse sentimento não precisa ser visto como um buraco sem saída. Muitas vezes ele é um chamado para olhar para dentro e fazer uma pausa. Uma pausa que não depende de catástrofes ou cenários apocalípticos, mas apenas de um momento em que você resolve respirar e ouvir o que o seu coração vem tentando dizer faz tempo. Como se cada pensamento fosse um quarto trancado dentro de uma casa antiga. Alguns estão empoeirados, outros guardam lembranças boas, outros precisam ser organizados. E só no silêncio dá para abrir essas portas sem medo, explorar esses espaços e descobrir que ali dentro existe muito mais do que parecia. É nesse instante que a virada acontece. Porque ao escutar a si mesmo, você começa a se acolher, a reconhecer que existe valor na sua presença, mesmo quando ela não é validada por ninguém de fora. Descobre pequenos prazeres que não precisam de público. Cozinhar algo só para você. Caminhar sem destino. Olhar o céu sem registrar nada em foto, apenas sentindo. Paradoxalmente, quando essa relação interna começa a florescer, as conexões externas também mudam. De repente, você não precisa implorar por atenção ou reconhecimento, porque já aprendeu a estar inteiro. E quando alguém cruza o seu caminho, essa pessoa encontra um ser humano mais verdadeiro, que não oferece carência, mas presença. Claro que isso não significa que a solidão vá sumir da noite para o dia. Ela ainda aparece, às vezes de forma pesada, trazendo aquela sensação de mundo distante, como se todos estivessem ocupados demais para perceber sua existência. Mas a diferença é que agora você tem ferramentas para atravessar essa estrada com mais leveza. Porque solidão também pode ser ponte. Uma ponte que liga o ruído externo ao silêncio interno, o desespero, a calma, o vazio, a possibilidade de um novo começo. Pense em como pequenos gestos podem se tornar grandes símbolos. Um café tomado devagar, enquanto você observa a luz da manhã entrando pela janela. Um caderno onde você escreve ideias, memórias, medos, sem ninguém julgando. Uma música ouvida com fones, não para passar o tempo, mas para mergulhar em cada nota como se fosse um diálogo secreto entre você e o universo. Essas coisas simples, muitas vezes invisíveis, são lembretes de que você está vivo. E isso, por si só, já é grandioso. E é curioso perceber que quando aprendemos a viver assim, de modo mais consciente, não apenas sobrevivemos à solidão, nós a transformamos em combustível para algo maior. Aprendemos que não é preciso que o mundo inteiro nos aplauda para nos sentir completos. É no silêncio que começamos a construir pontes reais,
E são essas pontes que nos conectam com pessoas que de fato enxergam quem somos. Agora eu quero propor algo a você. Reserve um momento hoje para se dar esse presente. Desliga por alguns instantes as notificações, deixe o barulho externo de lado e simplesmente sente-se consigo mesmo. Escute o que você tem a dizer para você mesmo. Pode parecer simples, mas eu garanto, o impacto pode ser enorme. E depois, eu gostaria de saber como foi essa experiência. Escreve nos comentários a sua percepção, não como obrigação, mas como parte de um diálogo verdadeiro com essa comunidade. Pode ser uma frase curta, pode ser uma história mais longa, pode ser apenas um sentimento, mas compartilha porque você pode descobrir que a sua vivência também vai ecoar no coração de outra pessoa que está aqui, assistindo esse mesmo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido de coração a se inscrever no canal. Não porque o algoritmo manda, mas porque assim a gente pode continuar construindo juntos esse espaço de troca e reflexão. Cada inscrição é como uma chama que ajuda a manter essa fogueira acesa. Então, se quiser, chega mais, senta perto e fica à vontade. E antes de terminar, eu quero pedir algo especial. Conta pra gente nos comentários uma lembrança sua de quando a solidão se transformou em descoberta. Pode ter sido um passeio sozinho, um livro lido sem pressa, ou até um dia difícil que acabou mostrando uma força que você não sabia que tinha. Esse tipo de partilha faz toda a diferença, porque aqui a ideia não é só assistir, mas construir uma comunidade onde todo mundo se sente menos sozinho. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, considere se inscrever novamente, dessa vez com carinho, como quem decide voltar para um lugar que faz bem. E se você puder, compartilhe o que aprendeu com esse momento. A sua voz importa, sua história importa. Juntos, a gente pode transformar silêncio em encontro.